princípio da igualdade e princípio da universalidade. Esse princípio da igualdade, eu acho importante a gente já ir direto na veia. A doutrina, ele divide esse princípio em duas frentes. Existe o princípio da igualdade formal e existe o princípio da igualdade material. Tudo bem? O princípio da igualdade formal, o princípio da igualdade material. Anderson, qual é a diferença da igualdade formal para a igualdade material? Formal, te lembra forma. Forma do quê? Forma de alguma coisa, forma da lei, tá? Quando você pega o artigo 5º caput da Constituição Federal, ele diz assim para você: todos são iguais na forma da lei. Cara, é muito bom você saber isso daqui, porque a lei, ela não pode fazer diferença entre as pessoas, não pode fazer diferenciações entre as pessoas. Ela tem que dar as mesmas condições, as mesmas possibilidades e ser a mesma para todos. Só que isso, em teoria, na prática, isso é muito diferente. Na prática, homens e mulheres não são iguais. Na prática, pretos e brancos não são iguais, héteros e gays não são iguais, e assim sucessivamente, as pessoas não são iguais. Então, o que é a igualdade de fato, tá? Você tem de um lado a igualdade formal, que é o fim que se pretende alcançar, e a igualdade material, que é o meio pelo qual você pretende alcançar. É aquela frase que você já deve ter ouvido falar em algum momento, onde você trata os iguais de forma igual, mais os desiguais de forma desigual na medida das desigualdades. Vamos simplificar? Olha só, todo mundo aqui vai ser polícia, amém? Amém. Uma coisa boa, todo mundo aqui vai ser polícia. A nossa rotina de trabalho é muito mais estressante do que de um servidor do Tribunal de Justiça, que fica o dia inteiro ali sentadinho, batendo papel, no ar-condicionado, levanta, toma um café e vai embora. A gente lida com preso, lida com vagabundo, dá tapa na cara dos outros, revista, corre o risco de ser atacado, tem que andar armado, ligado 24/7. Nossa rotina é muito mais estressante. Porra, a gente tá no trabalho, tá no exercício, até na hora que a gente bate o ponto de saída. Porque você saiu da base, tá indo pra casa, tu tá armado, tu tá ligado, tá olhando pra todo quanto é lado. Se acontecer alguma coisa na rua, tu tem que interferir. Policial 24/7. Então, senhores, já que a nossa rotina de trabalho é maior, justo se faz que a gente se aposente mais cedo, já que nós somos desiguais. Então, nós somos tratados de forma desigual para, de fato, alcançar essa igualdade. Faz sentido para você? Sim. Vou te dar um exemplo. Pode usar como exemplo de novo? Mulher se aposenta mais cedo. Justamente também por conta da dupla de rotina de trabalho. Vocês trabalham mais do que a gente, então nada mais justo. Professores se aposentam mais cedo, cotas e assim sucessivamente. Tranquilidade? Beleza? O princípio da universalidade é um pouco mais fácil. O princípio da universalidade diz que os direitos humanos são inerentes à condição de ser humano. Enquanto você for um ser humano, você vai ser uma pessoa dotada de direitos humanos. Você vai ser uma pessoa dotada da sua vida, da tua integridade física, da tua liberdade. Tudo bem? Só que esse princípio da universalidade, que ele é um pouquinho fácil, ele tem uma pequena observação. Esse princípio da universalidade, ele se desdobra em dizer que os direitos humanos não são absolutos. Ele se desdobra em outro princípio, que é o princípio da relatividade. Para você
exemplificar. Rodrigo, tu vai ser um exemplo agora. Olha só. Tu concorda que pele é órgão? Pele é um órgão do corpo humano? Beleza. Artigo 129 do Código Penal, parágrafo 2º, inciso 2 ou 3, se não me engano. Causar uma deformidade permanente em órgão, sentido ou função. Lesão corporal de natureza gravíssima. Tudo bem? Você concorda que a tua tatuagem ela é uma deformidade permanente na tua pele? Ela é para sempre e deformou a tua pele. Por mais que tenha ficado maneiro, deformou a tua pele. Então, senhores, por que o teu tatuador ele não está preso? Já que ele causou uma lesão corporal gravíssima. Porque você deixou ele fazer. Tu luta? Tu luta? Já lutou? Alguma coisa? Tu entra no ringue, sai na porrada com alguém. Beleza, o maluco desmaiou, quebrou um braço, quebrou uma perna, enfim, por que você não é preso? Porque foi permitido, é a regra do jogo. Curso de futebol? Sabe que quando o maluco deu uma voadora na coluna do Neymar, foi só um cartãozinho vermelho? Por que ele não foi penalizado? Por que ele não está preso? Senhores, porque não existe direito humano absoluto. Todos os direitos, eles podem ser relativizados, desde que você permita. Mas nem sempre você tem que permitir uma relativização. Ela pode acontecer à força. Vamos exemplificar. Vamos supor que o Leanderson ele puxa agora uma faca e quer dar uma facada na Ana. A lei não me autoriza a pegar minha pistola e te dar um tiro? Estou relativizando a tua vida, porque eu estou agindo em legítima defesa do colega. Consegue visualizar? Não existe direito absoluto. Brasil? Tudo bom. Agora deu calor. Vamos lá, sigamos. Artigo 6º. O direito à vida é inerente à pessoa humana. Esse direito deverá ser protegido pela lei. Ninguém poderá ser arbitrariamente, grifa-se arbitrariamente, ninguém poderá arbitrariamente ser privado de sua vida. Como nós acabamos de falar, não há direito absoluto. Uma das possibilidades que a gente tem no direito penal de privar a vida de alguém é legítima defesa, segunda, o estado de necessidade, que você vai ver lá no direito penal, e terceira, caso de aplicação da pena de morte. Bom demais? Rodrigo, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando eu comecei a falar aqui sobre pena de morte, você falou assim, tem a exceção, né, lá da caso da guerra declarada, não é? Eu posso executar a pena de morte durante época de paz? Sim ou não? Pergunta maneira, né? Que eu posso executar a pena de morte durante a paz? A legislação, ela fala o seguinte, a pena de morte, ela não poderá ser aplicada durante a paz. Ela tem que ser aplicada durante a guerra. Legal, mas e a sua execução? E você fazer cumprir aquilo que já foi sentenciado? Pode ser em tempo de paz? Pô, pode. Pode. Bota uma observação no seu material. Bota essa observação aí no artigo 6º, tá? Olha que maneiro. Execução da pena de morte. Acabamos de falar que essa pena, ela só pode ser aplicada, só pode ser declarada durante a guerra. Entretanto, a legislação ela diz que ela pode ser executada durante a paz, desde que ela tenha sido declarada durante a guerra. Vê se faz sentido para você. Vamos lá. Direito penal. Teoria da atividade do direito penal. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão, independente de quando for o resultado. O Brasil está em guerra hoje, tá? Foram 10 dias de guerra, o Brasil está na guerra hoje. No dia 8, o Rodrigo ele comete um crime de guerra. Qual? Deserção, abandonou o posto, ou traição, ou enfim. Esses crimes são puníveis com a pena de morte, maneiro? Legal. O Rodrigo ele é capturado
no dia 9 da guerra, ele é sentenciado, é declarada a sua pena de morte. Bacana? No dia 9 da guerra. Essa pena vai ser executada daqui a 3 dias. Chega no dia 10, a guerra acaba. Eu posso executar a pena de morte? Posso, porque ela foi declarada durante a guerra. Então, senhores, anota isso que eu acabei de falar. A pena de morte pode ser executada durante a paz. A pena de morte. A pena de morte pode ser executada durante a paz, desde que tenha sido declarada durante a guerra. Tranquilidade? Beleza? Vamos lá. Inciso 2 do artigo 6º. Nos países em que a pena de morte não tenha sido abolida, esta poderá ser imposta apenas nos casos de crimes mais graves, em conformidade com a legislação vigente à época em que o crime foi cometido, e que não esteja em conflito com as disposições do presente pacto. Dá um pause aí para mim, por favor, e grifa assim para a gente. Poderia ser aplicada conforme a legislação vigente na época. Grife esse vigente na época, por favor, que eu vou te explicar. Vocês já estão estudando direito penal? Não. Não. Vocês já viram direito penal? Não. Tá. Eu já vi, mas eu tenho. Tem uma teoria do direito penal que ela conversa com essa teoria que a gente acabou de conversar, tá? Teoria da retroatividade da lei penal. Você já deve ter ouvido falar o seguinte: a lei penal, ela não retroage, salvo em benefício do réu, salvo para ajudar o acusado, salvo para... Até comentei isso lá passado, né? Salvo em favor do acusado. Diante disso, entende o seguinte, vamos lá. A Ana, ela cometeu um crime. Qual é o teu crime, Ana? Escolhe um, tem quase 200 no Código Penal. Escolhe um. Qual que é? Assalto? Tá. Roubo? Vai escolher assalto. Roubo, pode ser? Tá. Roubo. Subtrair para si ou para outra coisa ali, móvel com emprego de violência ou grave ameaça. Legal. Hoje, o roubo ele tem uma pena específica. Se não me engano, é 4-8, 4-12, não sei. O roubo ele tem lá a sua pena estabelecida. Vamos supor, Ana, que você tenha cometido o crime de roubo hoje. Tá? Você ainda não foi sentenciada, você não foi julgada, você não fez nada ainda. Tá? Eu te capturo amanhã. Por ironia do destino, o teu julgamento acontece na segunda-feira. E na terça-feira eu tenho a modificação da lei. Eu tenho uma modificação que diz que agora o crime de roubo ele é punível com pena de morte. Tá? A sua sentença cai na quarta-feira e o juiz pode te sentenciar à pena de morte. Porque a lei já modificou, certo? Claro que não. Claro que não. Por quê? Quando você cometeu o crime lá atrás. E na época que você cometeu o crime, tem que se aplicar a lei vigente daquela época. Eu não posso voltar atrás, pegar uma coisa que aconteceu no futuro e voltar no tempo e aplicar uma parada que já aconteceu. A lei penal, ela não retroage para prejudicar. Agora, ao contrário, o senso seria o seguinte: hoje, o crime de roubo ele é punível com pena de morte. Amanhã, a lei muda para pena de prisão. Na semana que vem, você é condenado. A prisão atinge? Te atinge. Aí eu vou modificar. Por quê? Você tem que concordar comigo que ser preso é melhor do que ser morto. Então, a lei penal, ela volta no tempo para melhorar, nunca para prejudicar. Você já conhece isso, é isso que esse artigo está falando pra gente. Você quer ser preso ou morto? Dependendo. Tudo bem? 4. Esquece o inciso 3. Inciso 4, em cima aqui.
Essa aqui é que a gente conversar também. Qualquer condenado à morte terá o direito de pedir indulto ou comutação da pena. A anistia, o indulto ou a comutação da pena poderão ser concedidas em todos os casos. Beleza, vamos conversar sobre isso aqui. Comentei sobre isso no ano passado, se não me engano. Indulto, não falei sobre isso no ano passado? Anistia, não falei não? Passou só um pouquinho só. Assim, um comentário só. Tá. Diz assim, ó. Em todos os casos, ao apenado a pena de morte, poderá ser concedido indulto, anistia ou a comutação da pena. Tá. Vamos entender esses três institutos. Indulto, que é um pouquinho mais difícil, tá? Anistia, comutação da pena. Simples. Simples. Indulto, anistia e comutação da pena. O que é o indulto? Tá? O indulto é uma espécie de perdão do crime declarada pelo presidente da República com efeitos ex tunc. Desculpa, com efeitos ex tunc. Tudo bem? Já vou te explicar. O que é a anistia? É o perdão do crime declarada pelo Congresso Nacional com efeitos ex tunc. Vamos lá, vamos entender essa parada. Em todos os casos, tá? Se alguém for condenado à pena de morte, nós temos essas três possibilidades aí que podem ser aplicadas ao apenado: indulto, anistia e comutação. No primeiro momento, tanto o indulto quanto a anistia são duas espécies de perdão do crime, tá? Você vai perdoar o cara pela conduta que ele fez e você vai salvaguardá-lo à pena de morte. Entretanto, tem algumas diferenças entre o indulto e a anistia. Primeiro, quem é o legitimado a conceder? Quando a gente fala de indulto, presidente. Quando a gente fala de anistia, Congresso. Tá salvo isso aí, já está no quadro. Só que talvez o que possa complicar um pouquinho para você são os seus efeitos. Efeitos ex tunc e efeitos ex nunc. O que é isso? Tá? Isso vem do latim. O que é isso? Efeitos ex tunc são efeitos retroativos. São efeitos que voltam no tempo. São efeitos que apagam o fato como se ele nunca tivesse acontecido. Bem?
Ex tunc são efeitos retroativos que voltam no tempo e apagam o fato como se ele nunca tivesse acontecido. Retroativos que voltam no tempo e apagam o fato como se nunca tivesse acontecido. Os efeitos ex nunc, eles não retroagem no tempo.